Nesse vídeo, eu vou analisar aqui para vocês o edital do TRF6. Sim, concurso novo, edital que foi publicado agorinha aqui, primeiro concurso lá, né, o edital novinho lá, um tribunal novo na região de Minas Gerais, né, e querendo ou não, muita gente estava se preparando para o TSU unificado, né, e dá para emendar esse concurso e fazer esse outro aqui também. Então, vou passar aqui para vocês insights, dicas, estratégias, técnicas, perigos que tem escondidos aqui nesse edital, oportunidades também aqui que estão ditas. Então, se prepara, porque agora está começando mais uma análise inteligente de edital. Roda a vinheta. Então é isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece aqui de realmente curtir e se inscrever aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Cristiano Cavalcante, eu sou concursado no Senado Federal, passei lá em segundo lugar, estudando um pouco menos de 6 meses. E um recado antes de começar a análise de edital aqui, quero lembrar a todos vocês que nos dias 28, 29 e 30 de outubro, a gente vai fazer aqui um workshop dos 90% de acerto no concurso público, onde eu vou passar aqui organização, estratégia e técnica. Se vocês me conhecem, vocês já sabem disso, né? São aulas completas, então venha preparado aqui para 1 hora de conteúdo aqui, onde eu vou passar realmente coisas que normalmente só alunos meus de cursos ou alunos de mentoria têm acesso. Por conta disso, os vídeos não ficam disponíveis. Se você quiser participar desse workshop, lembra, tem que entrar no grupo de Zap, o link está aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos agora para esse edital. Vamos entender o que tem nele aqui, né? Então, primeiro de tudo, primeira coisa aqui que a gente pode pegar de informação relevante para a gente é que é o bom e velho Sebrasp aqui, né? Na minha época, quando eu passei no concurso do Senado, a gente chamava isso aqui de CESP, né? Era o nome que tinha na época, mas hoje em dia é Sebrasp, mas no fundo é a mesma coisa, né? Então, vamos entender aqui. Seleção vai ter tanto as provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, quanto as discursivas, de caráter eliminatório e classificatório. Lembrando que tem um TAF aqui para o pessoal da área policial aí. Então, pessoal da área policial, sim, esse concurso tem uma oportunidade para você poder trabalhar lá em Minas Gerais, né? Aí tem toda a descrição dos cargos, vamos entender cada um deles, né? Primeiro, de nível superior. Então, vamos lá, analista judiciário da área administrativa, padrão Sebrae, qualquer área de formação, né? Com a remuneração aqui de quase R$ 14.000, né? A gente tem também o pessoal aqui da análise de dados, né? Que no fundo é o pessoal de TI. Lembrando que pode ser também qualquer área de formação, desde que a pessoa tenha pós-graduação, né? Na área de TI, também com os 14 mil. Também tem outro pessoal aqui da área de TI, que é o pessoal mais da análise de sistemas de informação, né? Então, é sempre aquela história, né? A TI cada vez mais vem se especializando. Então, antigamente era um concurso só que juntava todo mundo. Depois teve aquela separação entre um pessoal mais de programação, um pessoal mais de hardware, né? E agora não, agora está tudo separado cada vez mais, né? Análise de dados, análise de sistemas de informação e por aí vai. Também nós temos aqui os outros demais cargos, né? Que tem arquitetura, arquivologia, contabilidade, enfermagem, engenharia civil, engenharia elétrica, né? Os engenheiros eletricistas aí, engenharia eletrônica e engenharia mecânica, estatística, o pessoal de governança, né, que também é uma das áreas de TI, né? E todos esses a gente pode ver que são 40 horas semanais de trabalho com 14 mil de remuneração, né? E aí vem os cargos aqui da parte médica, né? Que vai ter tanto o pessoal da cardiologia, quanto clínica geral, quanto medicina do trabalho, quanto ortopedia, psiquiatria, aí também da área de saúde, mas não da medicina, né? O pessoal da odontologia, psicologia, e aí os demais cargos, né? Serviço social e, de novo, por que não mais TI, né? Finalmente, a gente chega aqui no analista judiciário sem especialidade, né, na área judiciária, que antigamente eles até colocavam aqui especialidade, área de direito, agora eles não colocam mais isso, mas no fundo aqui é para o pessoal que é formado em direito, né? Então, a gente tem que lembrar que o cargo 1 é que ele é o da área administrativa, que é para qualquer área de formação, né? Já o cargo 23 aqui não, o cargo 23 é o o cargo aqui é onde é para o pessoal, na verdade, formado em direito, né? E aí tem os cargos técnicos, né? Que
já tem um bom tempo que eles estão vindo todos com nível superior, né? Isso não deve voltar a ser o cargo de nível médio, né? E a gente tem aqui os cargos de nível superior para o pessoal técnico, que é tanto para qualquer área de formação quanto para agente de polícia. E a gente tem também alguns outros aqui que eu acho bastante interessante, que é, por exemplo, o de contador aqui, né? Então, o de contador vai ter tanto o de analista quanto o de técnico e o pessoal de TI também. Então, você vê aqui que é nível superior em qualquer área de formação, é reconhecido pelo MEC, mas alguma carga horária aqui na área de TI para você poder fazer isso, né? Então, isso aqui se aplica tanto aqui ao cargo 27 quanto ao cargo 28. Todos esses cargos aqui de técnico judiciário com a remuneração de R$ 8.500 para 40 horas de trabalho. E aí vem todas as informações que a gente está cansado aqui de saber, né? E é um concurso para cadastro reserva, porque afinal de contas, essa é uma prática bastante comum nos concursos de tribunais, né? Mas que isso não desmotive vocês, lembrando que esse é o primeiro concurso que está tendo no TRF6, então tem realmente uma grande possibilidade de nomear muitas pessoas aí, né? Então, aqui ó, o quadro pessoal e o local das vagas é região central, região sul, região norte, região oeste, segundo grau, Belo Horizonte, por aí vai, todos os cargos aí com as suas áreas, né? E aqui eles vão definir o que é região sul, região norte, né? Então, o norte lá, né? A cidade mais fria de Minas Gerais, né? Que é o MOC, Montes Claros, né? O pessoal do leste lá, né? Teoflotone, Governador Valadares, Ipatinga, o pessoal da região central, claro, né? Que é aí Belo Horizonte, que a gente chama de BH, né? Juiz de Fora, Ponte Nova. Isso é uma coisa muito engraçada. Quando eu trabalhava no Senado, o pessoal queria me sacanear, né? Eles falavam assim, ó, o mineirinho aí, né? Porque eu sou de Minas, né? Eles falavam lá de Belzonte, Belzonte. Eu falo, olha, ninguém fala Belzonte. A gente fala BH, a gente que é mineiro fala que é BH, né? Então, tá aqui, Juiz de Fora, né, que é o Rio de Janeiro em Minas, São João del Rei, Saudosa, Sete Lagoas, Viçosa, que tem o melhor doce de leite do Brasil, e por aí adiante, né? Então aqui tem as explicações, né? O pessoal do Oeste, algumas pessoas até brincam e falam que lá na verdade é outro estado, né? Que é Uberlândia, Uberaba, aquelas cidades todas de lá, né? Araguari e tal. Então, tá aqui as questões normais de concurso, né? Que são os candidatos com deficiência, e assim por diante. Não vou meter muito a isso, né? Vamos direto ao que normalmente eu gosto de analisar aqui, que são as matérias e as técnicas, né, que a gente tem que usar para poder dominar cada uma das matérias. Antes, claro, vou deixar de falar aqui para vocês, não percam o período de inscrição. Já a gente vai chegar no anexo 1, que é onde tem todas as datas lá. Vamos fazer isso diferente? Vamos direto para o anexo 1, aí eu volto ali. Aí eu volto passando pelas matérias e etc. Então, vamos lá. Anexo 1, tá aqui as datas. Então, fique atento às datas, ó. Solicitação de isenção de taxa de inscrição até 8 de novembro, é o link da verificação, prazo, pagamento da taxa de inscrição até dia 3 de dezembro, tá aqui, e a data que mais interessa para a gente aqui, depois da inscrição, a aplicação das provas, 19 de janeiro. Então, assim, até na data que eu estou gravando isso aqui, que é 16 de outubro, a gente tem então um mês até novembro, um mês até dezembro e um mês até janeiro. Então são 3 meses para poder se preparar. Então, o que eu digo? Vocês conhecem meu posicionamento como mentor e como professor? Eu gosto de ter, quando eu vou pegar um aluno novo, assim, por exemplo, para conduzir uma mentoria ou ensinar ele a estudar do zero, assim, ter pelo menos 6 meses. Mas, de fato, vários editais e vários concursos permitem que a gente passe neles saindo quase do zero praticamente com 3 meses de estudo, né? E concursos de tribunais isso é muito possível. Quem já viu aqui o depoimento da Kellen, né, que deve ter aqui no canal disponível e tal, quem já viu alguma live minha passando esse vídeo dela, foi exatamente no caso dela, foi quase 4 meses de preparo, igual mais ou menos aqui, né, que dá 3 meses e uma semana, né? Então, se você não está estudando, é uma baita oportunidade para você se preparar por causa da quantidade de nomeações que estão previstas para esse concurso, mas o chance de preparo aí. E para quem vai fazer o concurso por exemplo, eu estava falando do TCE unificado, dá para emendar tranquilamente nesse concurso aqui, né? Tendo em vista que são praticamente da mesma área e o principal, a mesma banca, que é o Sebrasp, né? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho das provas aqui.
Padrão Sebrasp, 50 mais 70, né? Então são 50 de conhecimentos gerais, mais 70 de conhecimentos específicos, né? Uma diferença que tem aqui para comumente em outros cargos, né? Que aqui praticamente todo mundo vai fazer discursiva. Isso não é assim para muitos concursos onde o técnico não faz a discursiva, mas aqui todo mundo vai fazer discursiva. A diferença só é que o pessoal da área policial vai fazer aqui o TAF, né? Claro. Então, aqui estão as durações, perdão. Então, todos os cargos aqui explicando a duração, 4 horas e 30 serão aplicados no cronograma lá, que vocês viram a data no turno da manhã. E os outros cargos aqui, com duração de 5 horas, serão aplicadas na data provável desse edital no turno da manhã. Então, a gente pode ver que a data que está lá, ó, vamos voltar aqui para deixar isso aqui bem claro, que eu vi algumas pessoas confundindo isso aqui. Então, a aplicação da prova, gente, é no mesmo dia. A diferença é que algumas pessoas vão fazer 4 horas e meia de prova e outras pessoas vão fazer 5 horas de prova. Vai depender ali do cargo que você escolheu para poder, enfim, participar, né? Então, tá aqui esse estabelecimento aqui e vamos entrar aqui. Nessa prova, como é que a gente tem? É uma prova que vale 120 pontos, então diferente por exemplo, o TSE unificado que vai ter, esse concurso aqui, ele não tem peso 2, a parte específica. Então, é aquele concurso que você tem que tomar muito cuidado, essa é uma das coisas que está escondida aqui no edital. Você tem que tomar muito cuidado quando você for escolher priorização de matérias, porque uma matéria de conhecimentos gerais aqui vale tanto quanto uma de conhecimentos específicos aqui. Claro que lá vão ter mais questões, conhecimento específico, são 70 questões, são 20 questões a mais. Mas aqui as duas têm o mesmo peso. Então, fique atento a isso para você não acabar priorizando as matérias erradas ali, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, cada prova será constituída, agrupamento, marcar certo e errado, bem padrão mesmo aqui. Aqui, ó, uma questão certa vale 1 ponto, uma errada anula 1 ponto seu. Uma coisa que eu gosto de dizer, concurso do Sebrasp é maravilhoso para quem está preparado. Porque o que acontece, diferente de concursos onde uma errada não anula uma certa, concursos onde você pode sair chutando à vontade, muita gente acerta muito ponto ali na sorte, né? Aqui é um pouco contrário isso, né? Aqui a pessoa muitas vezes pensa 2 vezes antes de arriscar uma questão que ela acertou para tentar acertar alguma outra, né? Normalmente quem sai chutando a torto e direito não se sai bem no Sebrasp. Então, esse tipo de concurso é o tipo de concurso que eu gosto, porque tende a destoar um pouco mais a pontuação de quem está bem preparado das outras pessoas. Vocês conhecem o meu posicionamento de concursos de tribunal, ou então, mais comumente, por exemplo, em câmaras regionais, né? Não a Câmara dos Deputados de Brasília, mas a Câmara, por exemplo, legislativa de uma cidade ou de prefeitura, que às vezes são provas muito pequenas, né? São 50 questões ali, e uma errada não anula uma certa. Então isso tende a ser um pouco ruim, porque muitas pessoas que não estão tão bem preparadas, às vezes comete alguns chutes ali, acertam, e quem está bem preparado cai em uma, 2 pegadinhas ali, e por conta disso não passa, né? São muitas poucas questões. Agora, uma prova como essa aqui é ideal para você que está bem preparado. Porque são 120 questões. Então, a quantidade de conteúdo cobrado aqui vai ser mais extensa. E quem está bem preparado tende a sair maior, bem melhor aqui. E como tem essa questão de uma errada anular uma certa, para a gente que está preparado, isso aqui é muito bom, né? Então, eu gosto muito mais desses concursos. Lembre sempre daquela premissa: quando você está preparado, o concurso mais fácil de você passar é o concurso que para você é relativamente tranquilo, que você está bem preparado, e para as outras pessoas ele é difícil, ele é penoso, ele dá medo. E esse concurso é ideal por causa disso. Muita gente olha, por 120 questões é muito para a gente, é uma maravilha isso. Isso aqui de nota inferior, vocês conhecem a minha mentalidade. Quem mira nota de corte fica fora dos concursos. Essa informação aqui só serve para a gente para uma coisa, para a gente olhar se a eliminação que acontece no concurso está relacionada a alguma matéria. Por exemplo, já vi concursos, até mesmo para o Senado Federal, por exemplo, que eles pediu pontuação mínima por matéria. Por exemplo, essa matéria aqui, você tem que acertar no mínimo 50% dela, senão você é eliminado. O critério de eliminação, se não me engano, era assim: tem que acertar 50% no mínimo em todas as matérias. E tinha matéria que vinha cobrando 3 questões. Ou seja, é uma matéria que não vai dar tanto ponto assim no concurso,
é uma matéria que você praticamente tem que gabaritar, porque de três você só pode errar uma. Se você errar duas, você já está abaixo de 50%. E eles pararam de fazer isso em muitos concursos, exatamente porque tinha cargos ali que não tinha nenhum aprovado. Então, eles mudaram e começaram a cobrar mais desse jeito aqui. Que o que eles fazem aqui? Eles simplesmente aglutinam todas as matérias de conhecimentos gerais, você tem que tirar no mínimo tanto. Todas as de conhecimentos específicos, você tem que tirar no mínimo tanto. Somando as duas, você tem que tirar no mínimo tanto. Então, eu acho que isso, de certa forma, torna mais fácil o preparo, que não necessariamente é bom para gente que está bem preparado, né? Mas, querendo ou não, para a gente não deixa de ser ali uma coisa para a gente ignorar totalmente. Porque se a gente fica mirando nota de corte, a gente acerta ela. Então, a gente tem que mirar realmente e acertar acima de 90% nesse concurso aqui, para a gente ficar com acima de 80% líquido, né? É isso que a gente quer. Então, vamos lá. A prova discursiva, ela vai valer 20 pontos aqui para todos esses cargos aqui e vai valer 30 pontos para aqueles outros cargos lá. E lembrando que se vocês quiserem, no workshop que a gente vai fazer, vai ter uma parte que eu vou estar falando lá tanto de estratégia quanto de técnica. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer de novo aqui aquela famosa técnica de redação que eu usei para passar no Senado Federal, né? Nem todo mundo conhece essa história, mas o que acontece? Eu tinha preparado para o concurso da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligências, né? Te contar para vocês poderem entender a força dessa técnica. No concurso da ABIN, eu já tinha todas as técnicas da parte objetiva, já sabia dominar as matérias, já sabia me sair bem no concurso, tanto que lá eu fiquei em nono lugar, tendo mais de 20 mil inscritos. E eram 30 vagas. Ou seja, era só a segunda fase, a discursiva, não me eliminar. Acredita só? Ela me eliminou. Eu tirei 4 e naquele concurso o CESP eliminou quem ficou abaixo de 6. Aí, poxa, eu entrei com recurso, a nota subiu para 5,2, mas enfim, eu fui eliminado. Deu muito errado isso. E aí, qual que foi a minha conclusão? Falei, daqui a um mês é o concurso do Senado, né? E no Senado, além de redação, vai cair questão aberta. Ou seja, se eu já não sei escrever, eu tô lascado duplamente aqui, né? E no Senado não tinha 30 vagas, tinha uma vaga, né? Eles iam aprovar, depois a gente viu isso, iam aprovar 5 pessoas, e tinha uma vaga. Falei, poxa, para eu tentar ficar dentro das 5 ali, eu tenho que resolver redação e questão aberta. E aí demora um tempo, pesquisas vão, pesquisas vêm, e vocês sabem de onde eu tiro minhas técnicas, né? São dos grandes pensadores, estrategistas ao longo da história, né? Por isso que as técnicas são fortes. E eu simplesmente apliquei junto com o professor Alexandre, lá de Belo Horizonte, né? Ele me ajudou muito na criação dessa técnica e eu concebi aquela técnica de redação que eu passo para vocês aqui de vez em quando, aqui de maneira aberta aqui no canal. Que a gente usa aquela estratégia de heurística do Schopenhauer, que é a avalanche argumentativa. E quando a gente foi para o concurso do Senado, então quando eu fui para o concurso do Senado, terminou a primeira fase, a parte objetiva, eu tinha ficado em quarto lugar. Falei, agora é só esperar a nota da redação e da questão aberta para ver se a técnica funcionou, né? Se ela não me atrapalhar, eu não vou ser eliminado, eu estou em quarto lugar, eu fico entre os 5, eu tenho chance de ser nomeado. E aí aconteceu o melhor dos mundos, a técnica funcionou e funcionou muito bem. Tanto que minha pontuação foi tão alta que eu pulei de quarto lugar para segundo lugar. Então, e aí eu acabei sendo eventualmente nomeado no Senado. Então, essa técnica completa eu posso trazer aqui para vocês. Se querendo isso, escreve aqui nos comentários. Lembrando que o workshop vai ser dia 28, 29 e 30, então eu posso escolher um desses dias para trazer a técnica aqui completa para vocês. Então, aqui vai valer 20 pontos para esses cargos específicos aqui. E vai valer 30 pontos para esses outros aqui, com a diferença de que aqui são 30 linhas e aqui são 45 linhas, né? Então, aqui a quantidade de pessoas, isso aqui é bem legal porque dá uma dimensão para a gente de quantas pessoas eles pensam em nomear, né? Já que muitas vezes concursos nessa estrutura aqui costumam nomear todo mundo, né? Tem uma grande predisposição a nomear todo mundo, né? Porque o que vai faltar lá vai ser gente para trabalhar, já que, enfim, é uma um tribunal novo, né? Então, não estou dizendo que isso aqui é a quantidade de vagas, tá, gente? Mas estou querendo dizer que existe uma grande chance, por exemplo, para o cargo 1, eles nomearem aqui 150, 170, 210, 240 pessoas aqui para esse cargo 1. Então, acho muito legal a gente, é, enfim, fazer o nosso trabalho. Por isso que não adianta mirar zona
nota de corte. Não adianta. Ah, fiquei ali, não fui eliminado, eu tô aprovado? Não. Trabalhe para você ficar com a maior pontuação possível, tanto na parte objetiva quanto na redação. Porque você fazendo isso, você vai ficar entre esses 210 aqui, né? 70, 90, 120. Acho que eu contei errado aqui, né? 310, né? 150, 170, 210, 240. Então é isso, né? 240. Deixa eu ver se eu não estou fazendo conta errada aqui. 30 mais 40 mais 20 mais 30 mais 120. É esse mesmo, 240. Então, e assim para todos os outros cargos, né? Então, quando você olha aqui a quantidade de técnicos sem especialidade na área de administrativo que eles vão nomear, dá uma olhada aqui na quantidade de pessoas. Tá vendo aqui? Ó, 540, 600, 700, quase 800 pessoas só em um cargo aqui, em todas essas regiões aqui. Então, enfim, é um concurso para você não comer mosca e realmente aproveitar essa oportunidade aí. Então, vamos indo adiante, né? Vamos chegar na parte que eu mais gosto, que são as matérias aqui, para passar alguns insights aqui para vocês, né? Deixa eu ver se eu estou pulando alguma coisa importante. É o critério de desempate, se declararem, tal, número de candidatos na solicitação, tal, solicitação só declarar, todos os resultados, tá, critério de desempate, etc. As nomeações para o provimento decorrente de vacâncias, tá, durante o prazo de validade, tá ok. Então, enfim, não, tudo muito padrão aqui. Ok, então vamos adiante. Vamos pegar aqui as matérias agora para passar para vocês os insights aqui, segundo cada uma delas. Então vamos lá. Preparados aí? Vamos entender um pouquinho aqui as matérias, né? Claro, português. Português, a gente sabe disso. É uma matéria básica para quem faz concursos do Sebrasp. É uma matéria que não tem um grau de complexidade muito alto na cobrança, é um português muito prático, né? Não é um português tão técnico como é o da Fundação Getúlio Vargas, né? Então, principal característica que você tem que fazer na preparação de português aqui é você ter um domínio prático do português segundo a ótica de cobrança do Sebrasp. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: não basta você ser bom em português, não basta você saber português, você tem que saber como vêm as questões, para você se acostumar a responder aquele tipo de questão. Um exemplo que eu gosto de passar muito em português, acentuação. Se você vai fazer uma prova, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, muitas vezes a fundação coloca a questão assim: tal palavra tem acento. Por quê? Opção A, aqui é uma oxítona. Opção B, aqui é uma paroxítona terminada de tongo aberto. Aqui é uma paroxítona terminada de tongo fechado. Aqui é uma proparoxítona. Então o que acontece? Não adianta você saber se a palavra tem ou não acento. Muitas vezes eles já falam isso. O que você tem que saber são as regras de acentuação. Já no Sebrasp não é assim. No Sebrasp muitas vezes eles falam: olha, tal frase está escrita de maneira correta ou não. Aí cabe a você analisar: peraí, essa palavra aqui ela tem acento, né? E aqui ela está sem acento. Então essa frase aqui está errada. Então vou marcar errado aqui. Então repara como é que o mesmo assunto, a acentuação, pode ser cobrado de duas maneiras completamente diferentes. E o fato de que você está bem preparado para uma banca não quer dizer que você está bem preparado para outra. É completamente diferente o estilo de cobrança, né? Isso tem que ser essencial no seu preparo para o TRF6, na verdade, para qualquer concurso, né? Então, o Sebrasp, principalmente nas questões da interpretação de texto, cabe a você ganhar muita familiaridade e experiência com esse tipo de questão. Então lembre não só de ficar aqui especificamente assistindo videoaulas, vendo, tem que praticar bastante aqui, ok? E se vocês querendo, de novo, no workshop eu posso trazer aquela aula de português, que eu explico como é que você estuda português para acertar 90% em qualquer concurso, em qualquer prova. Lá eu explico essa técnica completa, ponto a ponto. E de novo, como toda aula minha, como todo workshop meu, as aulas não é dica de 5 minutos, não. É uma aula completa. É 1 hora ali de conteúdo para você ter a técnica completa. Ok? Então, indo adiante. Português, então, tá explicado. Vamos agora para a ética no serviço público. Ética é um conteúdo que vem sendo cobrado cada vez mais nos concursos, né?
Eu me pergunto por quê. Enfim, tá aqui. São basicamente a 1171, né? E claro, a 8112, né? Aquelas partes específicas lá de regime disciplinar, né? Além disso, a 8429, né? Como sempre sendo cobrada aí, de probidade, né? A 12846, que ela começou a ser cobrada mais forte nos últimos tempos, que é a anticorrupção, e a 9784, né? Que é de processo, né? Administrativo. Lei é o seguinte: normalmente, assistir videoaula é perda de tempo. Normalmente, estudo de lei é assim. A não ser que o cargo que você vai fazer, o que vai ser cobrado daquela lei, é raciocínio, é um entendimento mais profundo, aí compensa você gastar tempo assistindo videoaula. Senão vai ser só de tempo jogado no lixo. Lei, na grande maioria das vezes, você estuda com a própria lei. Ela deve ser o seu conteúdo teórico. Então, fica uma dica aqui para você. O que que você vai fazer? Tu vai pegar os últimos concursos onde essas leis foram cobradas. E você vai ver como é que o Sebrasp, que é a banca que você vai enfrentar aqui no TRF6, cobrou essas leis. Se você identificar que a cobrança é simplesmente uma cópia da letra da lei, só alterando uma palavra ou outra ali, são pegadinhas de decoreba mesmo, o que que você tem que fazer? Você tem que parar de ficar perdendo tempo assistindo videoaula ou querendo fazer exercício da lei. O que você tem que fazer é memorizar aquela lei. Então, o que vai ser necessário aqui é uma boa técnica de memorização. Senão você vai perder tempo assistindo aquele tanto de videoaula, você vai entender a lei, sendo que na hora não vai cobrar entendimento de você. Ou fazendo questões daquela lei ali, que sim é até útil fazer exercício, é algo muito bom, estudativo e tal, e todas essas coisas, mas você tem que ficar atento de fato ao estilo de cobrança. Porque se você identifica, por exemplo, que a Lei 8429 é uma lei que sempre cobra esses artigos, mas sempre traz uma questão ou outra de algum outro artigo ali escolhido de maneira aleatória, não tem jeito, você vai ter que estudar esses outros artigos ali. Porque senão você vai ficar perdido, você vai deixar de acertar algumas questões ali que você poderia acertar. É aquilo que eu falo. Toda legislação, quando cai em concurso, para quem sabe estudar legislação, é sempre uma vantagem avassaladora. Por quê? Porque as pessoas não sabem estudar lei. A pessoa não sabe pegar uma lei e dominar ela, memorizar ela toda. As pessoas não têm técnicas para isso, né? E aí a gente vai agora para o próximo ponto. O próximo ponto não é raciocínio lógico. Deixe-me repetir isso. Não é raciocínio lógico, é raciocínio analítico. E isso aqui é uma coisa completamente diferente. É uma coisa que caiu em não muitos concursos. E vamos ser franco aqui. Naquela aula que eu fiz para vocês, onde eu explicava os buracos que tem na pedagogia brasileira, né? Uma coisa que foi retirada ao longo dos anos ali, por uma série de decisões que a gente tomou no Brasil, foi que vamos dizer o seguinte, o brasileiro, como é que eu falo isso sem ser muito técnico? Você sabe que eu não gosto de ficar usando o termo técnico, né? Mas enfim, o Trivium deixou de ser ensinado nas escolas. E entre as matérias do Trivium estava ali a matéria lógica, a lógica, não o raciocínio lógico, no sentido de matemática, que a gente vê muito em outras questões hoje, não. Lógica mesmo, você saber argumentar, saber fazer proposições, saber fazer argumentações, raciocínios analíticos, e você saber fazer uso de senso crítico, tanto na argumentação quanto numa contra-argumentação, para poder identificar o que é erístico, o que é falácia, o que é apelativo. Então, esse é o tipo de matéria que, olha, ainda bem que são só 4 tópicos aqui, na verdade é um tópico com 3 subtópicos sendo cobrados aqui. Se a gente fosse pegar tudo aqui e tentar detalhar, o que vai cair? Vai cair o uso do senso crítico na argumentação, é um tópico. Depois, argumento falacioso, argumento apelativo, comunicação eficiente de argumentos. Então, são 4 coisas que vão cair aqui. É um tópico com 3 subtópicos aqui. Eu alucino que isso vai ser uma das matérias mais difíceis das pessoas aprenderem, quem nunca estudou isso. Eu espero que os grandes cursinhos aí, o Grão, o Estratégia, o Alfa, enfim, todos eles aí produzam bons materiais para conseguir explicar isso aqui para as pessoas. As pessoas, elas que nunca tiveram muito contato com isso, vão ter uma forte dificuldade para, de fato, conseguir, de verdade, conseguir aprender esse conteúdo aqui.
Então, é isso. Fique atento a isso. É um conteúdo que você deve sim priorizar o quanto antes, porque ele facilita muito, por incrível que pareça, a própria matéria de português, a interpretação de texto. Direitos humanos. Aí, depois de um rojão em raciocínio analítico, uma matéria relativamente tranquila e simples, né? Direitos humanos aqui tende a ser uma matéria. Porque o que vai cair? Teoria geral, que é bastante simples, né? Os direitos fundamentais, que também não é algo complicado. A Declaração Universal, né, de Direitos Humanos, que também, apesar de ser ter um pouquinho mais de extensão ali, é bastante tranquila. A Agenda 2030 da ONU, que mais? O Estatuto de Pessoas com Deficiência, né? Que é uma lei que já vinha sendo cobrada há muito tempo ali. E a 10098 e a 10048, que é pessoas tem a ver com pessoas com deficiência, né? Então, um conteúdo relativamente tranquilo de você poder praticamente gabaritar no concurso. Claro, faz-se muito necessário aqui você saber também técnicas para estudo de legislação. Quando eu falo legislação, entende legislação como se fosse num sentido lato sensu, tá? Tudo que é documento, portaria, decreto, tudo isso aqui eu posso chamar de legislação aqui nesse sentido teórico que eu estou falando aqui com vocês. Então, tanto a Agenda 2030 quanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência, as técnicas de uso, de estudo de legislação que envolvem tanto dominar, raciocinar quanto memorizar, vão ser aplicadas aqui. E aí cabe a você fazer a mesma análise aqui. Nos últimos concursos do Sebrasp, em que ele cobrou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como é que foi feita essa cobrança? Foi um decoreba ali da lei seca? Ou foi, na verdade, ali um raciocínio aprimoradíssimo ali? Porque isso vai direcionar o seu estudo. Se você tem que entender, assistir videoaulas, ou se você pode ir direto para os documentos e memorizar eles ali. E, claro, regimento interno. Sem sombra de dúvidas aqui, uma linha da descrita aqui, e é uma linha que pode custar pontos valiosos ali. Eu não começaria pelo regimento interno. Existe uma predisposição do Sebrasp em cobrar poucas questões de regimento interno, a não ser nos concursos aonde existam cargos, aonde a atividade fim está relacionada ao regimento interno. Por exemplo, cargos na área de processo legislativo, pessoal de cerimonial, por exemplo, pessoal de arquivologia. Então, essas atuações de pessoa da área jurídica, então essas atuações onde existem muitos conhecimentos valiosíssimos no próprio regimento interno, que tem a ver com a atividade fim da pessoa, aí não tem jeito. Ela vai ter que aplicar o que eu falei anteriormente, um estudo de legislação aqui em cima. Lembrando que não se aplica tanto a esse edital, mas em editais onde vai ser feito o estudo de processo, aí processo legislativo, por exemplo, aí não tem jeito. Aí não basta decorar o regimento todo. Você tem que saber raciocinar em cima dele. Ok? Então, cargos de direito, fiquem atentos a isso, tá? Indo adiante, inglês, ok? Padrão Sebrasp, né? Apenas para esses cargos aqui, ok? E aí entra as áreas de conhecimentos específicos para cada um dos, dos cargos, né? E, de maneira geral, as áreas de conhecimento específico, a gente pode dividir elas em algumas categorias. E eu não vou passar todas elas aqui com vocês, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Lembrando que eu só faço isso individualmente nos casos de quem é aluno meu. Aqui eu não tenho a menor condição de eu fazer isso aqui, que eu vou ter que analisar, sei lá, 20 e poucos cargos aqui, falando técnica a técnica para cada um deles, não vai funcionar. Mas em linhas gerais, o que eu vou dizer para você aqui? Primeiro de tudo, o que você deve ficar atento? Pensa comigo. Se você está se preparando para um concurso onde a área específica envolve matérias de direito, primeira coisa que você tem que analisar. O que está sendo cobrado ali são os códigos de direito ou são raciocínios jurídicos? Se for os códigos, entenda a sua preparação como se fosse uma preparação de legislação. Eu já falei isso várias vezes nesse vídeo, não vou me estender aqui. Então, legislação. Como é que isso aqui foi cobrado? Isso aqui foi cobrado em cima de decoreba ou em cima de raciocínio? E isso vai definir se você vai assistir videoaula ou não. Se você vai partir para memorizar o código ali, ou a Constituição,
ou o que quer que seja, ou não. Se basta você entender e saber aplicar e resolver questões daquilo ali. Já se você percebe que as matérias de direito ali, elas estão sendo cobradas em cima mais de raciocínio, aí sim você tem que ter um conhecimento ali bom da teoria, mas não de toda a teoria. Não de tudo que está escrito no edital, mas sim nas preferências que o Sebrasp cobra na prova. Um exemplo para você poder entender isso. A metáfora do supermercado. Vamos supor que você está querendo trabalhar num supermercado. E você chega lá e está conversando com o gerente. Olha, eu quero trabalhar aqui e tal, não sei o que mais. Ele, beleza. Eu vou te dar uma lista de 10 itens do supermercado. E você tem que entrar aqui nesse supermercado, pegar esses 10 itens o mais rápido possível e trazer para mim. Primeira situação, a pessoa, beleza, tô pronta. É a pior de todas, né? Ela com certeza não tá pronta. Eu quero ter certeza que tá pronto? Tô pronto. Então, beleza. Tá aqui a lista, vai. Aí toca o sininho, a pessoa sai correndo. Arroz, onde é que fica o arroz aqui, meu Deus e tal? E não sei o que mais, leite, onde é que fica aqui os laticínios e tal? A pessoa vai ter o caminho mais lento de todos, que é esse, né? O segundo caminho, que é o quê? É a pessoa que faz pelo menos uma investigação de campo. Ela fala, beleza, então. Então, antes de você me dar a lista, deixa eu dar uma volta no supermercado antes, para entender como que ele funciona. Aí essa pessoa vai olhando. Ah, os laticínios ficam aqui, os cereais, arroz, feijão fica aqui, o açúcar fica aqui, o álcool não fica aqui nos produtos de higiene, o álcool fica na parte de churrasco. Essa pessoa vai entendendo um pouco melhor o supermercado. Depois de dar essa volta, essa análise de campo, essa pessoa volta aqui e fala: agora eu estou pronto. Ainda não é o melhor dos mundos, mas essa pessoa já tem uma boa noção do supermercado e está muito melhor do que a primeira. E ela fala: tô pronto, cara, beleza. Dá o papel para ele, ele vai atrás. Com certeza ele vai ser mais rápido, ele se preparou melhor para aquilo. Agora, o melhor dos mundos, com certeza, é o cara da opção 3. Que ele chega pro cara e fala: não, pera aí, olha, eu vou dar uma volta no supermercado para entender onde estão cada uma das coisas, ok? Eu vou fazer isso. Mas o seguinte, quais são os objetos que você costuma pedir, quais são os itens do supermercado que você costuma pedir para as pessoas que vêm aqui se candidatar a esse cargo no supermercado? Ah, o cara, não vou falar exatamente o que eu vou cobrar de você. O cara, eu nem estou pedindo isso. Mas eu quero uma outra lista com os itens que você costuma pedir. Aí o cara, tá, esse aqui eu posso te dar. Então ele dá uma lista para esse cara de 100 itens. 100 itens. E o cara sabe que aqui os 10 itens que ele vai cobrar ali, né? Provavelmente estão naqueles 100 itens ali. Pelo menos 9 daqueles 10 itens vão estar aqui dentro. Então, o que essa pessoa faz? Ela pega aqueles 100 itens e vai exatamente descobrindo onde está cada um daqueles lugares. E depois de descobrir, essa pessoa, ela treina, ela tal item tá ali, tal item tá ali, até ela falando, beleza, eu sei exatamente, já treinei mentalmente, já sei onde é que estão os 100 itens. Aí ela chega pro cara e fala, beleza, me dá a lista agora. Aí o cara, beleza, valendo. Pá. Aí ele olha os 10 itens, espera aí, desses 10 itens, 9 desses itens aqui estavam naquela lista. Eu sei exatamente onde eles estão. E ele pega muito rapidamente esses 9 itens. E aí, de passagem, muitas vezes ele já esbarra com aquele 10º item que ele não tinha pesquisado anteriormente. Mesmo quando ele não esbarra, como ele já estudou bastante sobre o supermercado, ele vai achar com muita velocidade ali. Essa pessoa é o melhor dos mundos. E é isso que você tem que fazer. Lembra, concurso público não se trata de quem estudou mais, não se trata de quem é mais inteligente, não se trata de quem precisa passar mais no concurso. Concurso público se trata de quem está melhor preparado, de que tá em quem está melhor preparado para vencer aquela prova. Então você tem que usar essas estratégias para você conseguir definir com muito mais eficiência o seu preparo. Então, matérias de direito. Poxa, deixa eu investigar como é que o Sebrasp andou cobrando o constitucional. Quais são os tópicos que ele andou cobrando? Porque se de fato você tem que começar o seu preparo, você tem que começar daí. Daqueles 100 itens da folha do supermercado lá. Para depois você se preocupar com coisas que o Sebrasp ainda não cobrou. Mesma coisa para administrativo. Mesma coisa para todas as outras matérias que estão aqui nos demais cargos, né? Então, por exemplo, quando a gente olha aqui, noções de arquivologia aqui para o cargo 26. Essas matérias aqui, como é que elas foram cobradas? Quais foram os trechos dessas matérias que caíram?
E você consegue isso hoje nas provas passadas do Sebrasp. Hoje em dia é cheio de sites de exercícios. Muita gente confunde site de exercício, não é só para você praticar e fazer questão, mas é para você fazer também análise da banca. Você entender de verdade o que você tem que saber daquele conteúdo ali. Então, essas informações são muito úteis para você poder ganhar tempo. E aí, claro, depois de você ter dominado tudo, os 100 itens, você pode treinar no supermercado todos os outros itens ali, que eventualmente nunca foram cobrados, mas podem vir a ser cobrados. Mas você entende que no começo tem que ter uma questão de prioridade? Então é isso, não é você saber direito constitucional, é você saber o direito constitucional do Sebrasp. E não só saber aquela matéria, mas como aquela matéria é cobrada. Para você estar extremamente treinado para conseguir acertar aquelas questões. É disso que se trata, tanto as questões objetivas quanto as questões discursivas. Com isso você poupa muito tempo, muito dinheiro, muita dor de cabeça. Então, falei das matérias de direito. As matérias de legislação, não vou me estender muito, elas são a mesmíssima coisa que eu já disse. Algumas coisas, por exemplo, vocês ficarem atentos. Leis que são pouco cobradas, caem em poucos concursos, normalmente elas vão ser cobradas no estilo decoreba. Isso aqui é uma regra geral, mas claro que tem exceções, mas normalmente vão ser cobradas ali em memorização. Então você já sabe que, por exemplo, para a resolução 383 aqui do CNJ, isso aqui não é uma lei que já teve tantas questões cobradas em concursos assim. Então é preferível, para quem está criando a prova, não inventar moda. Ele simplesmente vai copiar trechos da lei e vai mudar alguns aspectos ali. Você tem que ter dominado a lei para você poder acertar as questões. Já, por exemplo, uma lei que foi muito cobrada, quanto a 8.112, aí já é uma lei onde provavelmente já vai ter alguns estudos de caso ali. E então você vai ter que saber ter um pouco mais de raciocínio em cima da lei. E o mesmo se aplica a todas as outras matérias. Contabilidade pública. Esse tópico aqui, ele já foi muito cobrado? Quais são os aspectos que foram cobrados dele? Como isso foi cobrado? Então, esse é o raciocínio que você tem que se guiar para poder conseguir, de fato, ter uma preparação sólida aqui. Gostaria realmente de aprofundar matéria por matéria aqui, mas isso vai consumir muito tempo e a gente não pode tornar esse vídeo mais longo do que ele já está. Então, é isso, meus queridos. Basicamente, para o TRF6, as técnicas mais importantes que você tem que ter para poder estudar é saber praticamente dominar, memorizar tudo que for de legislação que tem decoreba e você saber raciocinar e resolver questões das matérias que envolvem raciocínio. Lembrando que eu posso trazer pelo menos uma dessas técnicas para vocês na semana do workshop. Se você quiser assistir, escreve aqui nos comentários e não deixa de entrar lá no grupo de Zap para você poder receber o link. Lembrando que o grupo de Zap, o link está aqui na descrição desse vídeo e ele vai acontecer o workshop lá nos dias 28, 29 e 30. Mas é isso. Gostou aqui da análise do edital? Gostou desses insights aqui? Começou a enxergar o edital de um jeito um pouquinho diferente, um pouquinho menos concurseiro e um pouquinho mais candidato às vagas? Então é isso. Não deixa de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal e, claro, me seguir aqui nas redes sociais aqui e entrar no grupo de Zap lá. Eu sou Cristiano Cavalcante e essa aqui foi a análise do nosso querido edital aqui do TRF6, que vai acontecer a prova agora em janeiro. É isso, meus queridos. Um forte abraço, fiquem com Deus e vão para cima! Tchau, pessoal.